Olá, Terra, boa noite. Meu nome é Gabriel Coelho Costa. O meu grupo é formado pelo Heitor Ramos, pelo Otávio Spampato, e agora a gente vai fazer a apresentação em vídeo da etapa 3 do nosso trabalho de compiladores. Então, basicamente, essa etapa ela envolveu a criação das regras semânticas da GLC que a gente tinha feito na etapa 2. A primeira grande modificação que a gente fez foi no Union aqui, que basicamente fornece uma supertipagem para o YYS-type, que é basicamente o atributo semântico do Bison. Então, a gente criou alguns tipos, por exemplo, expression, para statement, para args, useID, com alguns atributos que armazenam ou endereços ou labels e até o próprio código que está sendo gerado. Com relação à gramática em si, ela não foi muito alterada. Então, aqui a gente tem o símbolo inicial sendo um programa. No símbolo inicial, a gente tem uma regra que inicializa a tabela de símbolos do escopo global e uma lista de declaração aqui com uma recursão esquerda que permite encadear várias declarações globais, que podem ser ou funções ou variáveis globais. Com relação às mudanças na gramática que eu mencionei, basicamente foram mudanças simples que envolveram, não alteraram muito a gramática em si, envolveram, na verdade, mais algumas necessidades que a gente teve ali para a criação das regras semânticas. Então, entre elas aqui, por exemplo, esse declare func ID foi declarado aqui embaixo. Basicamente é uma regra que a única coisa que ela deriva é um ID e ela centraliza a regra basicamente de declaração de uma função na tabela de símbolos. Então, basicamente, ela salva na tabela de símbolos passando o simfunc, que é uma categoria que a gente criou. Então, de forma muito semelhante, declare param ID, passando simpara, e também declare var ID, passando simvar. De forma também análoga, né, a gente fez, por exemplo, use var ID e use func ID, que basicamente deriva essa outra regra, esse outro símbolo, né, use ID, que deriva o ID e consome esse símbolo na tabela de símbolos. Então, além de centralizar esse trecho de código em toda a gramática, né, deixando ele bem mais enxuta, a gente consegue fazer algumas verificações, por exemplo, de se a variável que foi lida ali, o identificador, é uma função de fato ou se é uma variável, permite a gente tratar alguns erros semânticos de, por exemplo, não permitir atribuir uma função a uma variável. Com relação às outras produções, não fugiram muito do que a gente estudou em sala. Então, por exemplo, deixa eu pegar um if statement. Aqui, ó. Basicamente, um statement pode ser derivado de um if statement. E um if statement, basicamente, é o que a gente viu em sala, à exceção de algumas modificações que a gente teve devido às limitações do Bison, que não permite atributos herdados, né? Então, é uma gramática puramente S atribuída, que a gente contornou isso ou utilizando variáveis globais, ou então, nesse caso, né, a própria regra aqui embutida, ela realiza a definição dos endereços e ela mesma é responsável por inserir esse endereço no trecho de código que vai sendo gerado e vai sendo concatenado, ao invés de receber isso de um atributo herdado s.nest, por exemplo, igual a gente viu no livro de compiladores, né? E quanto aos atributos globais, por exemplo, um deles é o current declaration type, que pode ser feito por meio de um atributo herdado, mas devido a essa limitação do Bison, a gente cria essa variável global, que ela é atribuída antes da regra ser invocada. Então, de forma geral, é isso. A gramática permaneceu muito o que a gente fez na etapa anterior e seguimos bastante o material da apostila. Beleza, Terra. Dando prosseguimento aqui, eu vou mostrar como é que a gente implementou a tabela de símbolos. A gente implementou nossa tabela de símbolos como uma lista encadeada. Tem aqui nossas declarações de tipo. Essa foi uma decisão de projeto nossa. A gente decidiu fazer com uma lista encadeada porque a vantagem principal da tabela hash, que é seu tempo de lookup, não ia ser perceptível para um compilador didático como o nosso, nem para os nossos casos de teste, que são muito pequenos. Então, a diferença na prática do tempo de lookup da lista encadeada ia ser mínima, só que a facilidade de legibilidade, de implementação dos métodos com a lista ia ser muito mais fácil. Então, a gente tomou essa decisão de utilizar uma lista encadeada. Então, a struct symbol tem o campo name, que é o lexema do identificador, um type, category, scope level, line, column e um ponteiro para o próximo item da lista, para o próximo símbolo, né, gerando assim a lista encadeada. A gente também definiu o struct de escopo. Um escopo tem symbols, né, no caso a cabeça do símbolo, que é uma lista encadeada, é, uma referência para um escopo pi de si próprio e o seu level. E aí agora vamos passar para os métodos rapidamente aqui. A gente definiu uma variável global semantic error count, que a gente vai aumentando dependendo do método aqui, quando a gente encontrar um erro. Isso vai ser utilizado para a gente corretamente outputar a quantidade de erros semânticos. E a gente define o escopo atual, inicializa ele como nulo, né? Então a nossa função siminit inicializa o escopo global com o nível 0. Então ela inicializa ele com todos os valores 0, level
todos os valores nulos, o level dele como zero e define o current scope como o valor do global, né? E aí, a cada vez que a gente abre um escopo, a gente chama a função openScope, que cria um escopo novo, atualiza o valor do escopo global, seta os símbolos como nulo, seta o seu parent como current scope antes de atualizar o current scope e seta o seu level como current scope.level, mais um. E tem um fallbackzinho aqui se o current scope não tivesse sido definido, mas essa situação só aconteceria se o sim.init não fosse chamado. Se ele fosse chamado antes do sim.init, então isso é desnecessário. Então, nosso close scope, então nossa função de close scope aqui agora, a gente confere se existe um current scope, senão a gente só solta um erro interno. E o que a gente faz basicamente é liberar todos os símbolos do nosso escopo atual, fazendo um while symbol, percorrendo um por um aqui, através de next e dando free neles. E aí, depois a gente vai setar, criar um scope parent com current scope.parent, liberar o current scope e atualizar o current scope.parent. Então a gente removeu e atualizou o ponteiro, né? Aqui o nosso símbolo declare, a gente declara um símbolo no escopo corrente, recebendo todos esses parâmetros. Resumidamente, a gente percorre os símbolos e confere se já existe um símbolo com aquele name, né? Se já existiu um símbolo com aquele name naquele escopo, a gente solta um erro. Caso contrário, a gente vai e cria um símbolo novo, seta os seus valores com os parâmetros que a gente recebeu e insere ele no início da lista, né? Seta o valor de sim.next com current scope symbols, cabeça do current scope, e atualiza a cabeça do current scope com o sim que a gente acabou de criar e retorna o símbolo. A função símbolo cup busca o símbolo do escopo corrente até o global, então a gente tem dois whiles alinhados que percorrem todos os escopos e todos os símbolos, e se encontrar, retorna o lexema, se não encontrar, retorna o símbolo, se não encontrar, retorna nada. Aqui a gente tem um utilitáriozinho que converte o seu tipo para string, então a gente vai receber um int type, né, recebido lá no parser, e se for caso 1, caso 2, caso 3, a gente retorna de fato a string, né, que vai facilitar na geração do código. Isso aqui imprime a tabela de símbolos completa, acho que não vale passar por mérito, ele percorre os dois ninhos, mesma coisa. Então beleza. Vamos passar para o nosso TextGenerator.c. Nosso TextGenerator.c é que gera o nosso código intermediário, né, de 3 endereços, perdão. Então a gente tem umas funções auxiliares para criar uma linha de código TAC formatada, né? De gerar uma linha TAC com base nos argumentos fornecidos, então realmente fazer o output aqui com makeline, gerar uma label, um goto, um if goto, um cast, um return tag com valor, um return tag com valor printando, um return tag com instrução de leitura, um call tag e um call tag com atribuição. Então, já chegando mais para o final aqui, temos o nosso temporary.h, que a gente definiu o struct sempre com um char com 32 posições, e a gente aqui, na nossa temporary.c, define essas variáveis temporárias, utilizando um counter que começa com 0, e a gente vai definindo variáveis temporárias à medida que é necessário, sempre aumentando, né? T1, T0, T1, T2, T3, T4. Aqui a gente apaga quando ela não é necessária, mais aqui a gente pega seu name. E aqui em úteis a gente só tem umas funções utilitárias básicas do tipo typeRank, para a gente setar qual tipo é mais importante que o outro, max para pegar o tipo mais poderoso dos dois, fazer o widening de um address textual e fazer o output do código. Então a gente vai dar uma passada agora no nosso arquivo de teste. O SB está controlando aí. E a gente fez um arquivo bem completo, com alguns erros semânticos que a gente deixou de forma proposital, que a gente vai poder ver depois no terminal que vai ser executado, né? Então pode executar aí, SB. Bom, então a gente consegue ver as tabelas, as tabelas de símbolos. Então a gente consegue ver essa tabela de símbolos que está sem símbolo, por exemplo, porque não teve nenhuma declaração de variável. Essa, por exemplo, que já salvou o N, tipo, a categoria, a linha. Descendo aí, a gente vai conseguir ver um erro semântico. Erro semântico na linha 19, que é a variável resultado que a gente declarou ela depois de novo, e isso acusou um erro semântico, né? Um erro de redeclaração. Agora, descendo mais um pouco, a gente consegue ver mais o erro semântico, que a nossa variável W é atribuída pelo valor de 1 sem ter sido declarada previamente. E por último, essa variável local, que ela é declarada dentro do escopo do while, mas aí a gente atribui um valor para ela depois fora desse while, então ela não fica alcançável mais e gera um erro semântico. E agora a gente vai dar uma olhadinha no output com o código de 3 endereços, que é gerado a partir da nossa compilação. Então o Otávio está dando uma passada rápida aí só para a gente ver mesmo que ele é gerado de forma correta. Então é isso. Obrigado.